Locação de curta temporada, novidades e impactos em condomínios. Tema muito quente, com várias novidades. Trouxemos um time aqui que tem muita experiência na área. Fernanda Feres, amiga e também profissional dessa área, CEO e fundadora da Short Stay. Tudo bem, Fernanda? Como é que está você? Conte um pouquinho da tua empresa, por favor. Tudo bom, tudo bem, Ricardo. Obrigada aí pelo convite, né? Que bom estar participando aí com vocês. E então, a Short Stay, né? Estamos completando, em especial, na verdade, essa semana, 11 anos, né, de Short Stay. Então, Parabéns. acredito que nós somos os desbravadores pioneiros aí, né? Em Curitiba, quando ainda ninguém sabia até o que era Airbnb, né? Esses termos ainda não tinham chego aí no mercado. As pessoas nem conseguiam pronunciar, né? Na verdade, a palavra ali falavam. Até já chegaram a falar para mim no passado ali: você vende shorts, né? Que não sabia o short stay, os termos em inglês, acho que né? Agora estão vindo cada vez mais. E essas palavras short stay, Airbnb também, né? Era uma coisa muito difícil, acho que, de pronunciar. E agora a gente vê cada vez mais isso está se fazendo mais presente, mais comum, e por isso muito legal essa nossa discussão, né? Desse tema. Bom, a Short Stay, né, então, nasceu 11 anos atrás e nós somos especialistas na locação de apartamentos mobiliados a partir de 30 dias. Então, o nosso diferencial é que a nossa locação é mensal e o cliente pode ficar o tempo que ele desejar. Então, a pessoa pode ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 9 meses, o tempo realmente que ele desejar, né, com toda a conveniência, com tudo incluso. Então, hoje o nosso tempo médio de estadia, por exemplo, são 6 meses. Né? Então, esse é o foco que a gente trabalha aqui em Curitiba. E acredito que cada colega aí, né, pode contribuir um pouquinho aí com o seu setor. Excelente, muito bem-vinda. Ela achou um nicho de mercado já há um tempo atrás. Veio isso de uma viagem que ela fez com o marido para Londres, ficou um tempo lá, viu a oportunidade, trouxe, cresceu, estabeleceu e está indo super bem. Obrigado e parabéns, Fernanda. Obrigada. E temos aqui um associado da ADEME, convidamos todos que estão aqui, quem está assistindo, sejam muito bem-vindos, também se associem à ADEME, façam perguntas, está aberta a perguntas aqui, que é o Johnny Santana, que é da Pli Anfitriões, que também tem um outro nicho que ele está descobrindo aí. Conte para nós, Johnny. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar participando. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda, Ricardo e Avelino. Bom, a Pli é um pouco diferente da Fernanda. Na verdade, nós somos... a Pli ela é focada em imóveis de curta, mas curta mesmo, né? A nossa média ali de período é de 4 a 5 dias. Nós começamos informalmente, porque acho que todos começaram informalmente. Eu comecei em 2016 e a Pli ganhou bastante força no litoral de Santa Catarina. Nós começamos ali na região de Balneário Pissarras e a gente expandiu em toda aquela região. Então, o nosso foco, claro, é focado em locação de alta temporada, né? A gente tem imóveis, nós trabalhamos também em Curitiba, porém, a nossa maior portfólio de imóveis está lá. E legal que, assim, a Pli, ela é pioneira também naquela região, então nós começamos, nós trabalhamos lá, a gente é referência na região, as pessoas conhecem, então isso nos trouxe bastante força, até em mais regiões, como Balneário Camboriú, São Francisco, enfim, então a gente está expandindo um pouquinho e focado, claro, na alta temporada, não deixando de alugar na baixa, que é um atrativo até para os proprietários, né, que acham que imóveis alugam só na alta temporada. Nós focamos em rentabilizar o ano inteiro para eles. Muito legal, pegou um nicho novo, vai trazer aqui a experiência, né, interestadual. Obrigado por estar aqui conosco. E tem o Avelino Mira, que ele é o CEO da Yoga, que é uma empresa que tem sede num dos prédios que nós somos síndicos também. Ele já tem uma certa experiência, longa experiência nisso, está abrindo também franquias. Avelino, muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. Conte um pouquinho de você e da tua empresa, por gentileza. Bom dia a todos aí, bom dia, Johnny, Ricardo, Fernanda, e dois Ricardos, né? Desculpa. Eu posso o campeão de campeão e eu de rei, se quiser, o Ricardo de rei, tudo certo, estamos em casa. Então, a Yoga ela já está formada também desde 2016, a gente foi das primeiras empresas em Curitiba a trabalhar com Airbnb. Em poucos meses, na verdade, a gente atendia empresas no começo, né? Então, a gente fazia locações para
funcionários que vinham de fora e ficavam 30 dias com a gente. Mas depois a gente viu uma oportunidade com o Airbnb e hoje a gente é referência pelo Airbnb, na verdade. Então, a gente participa de reuniões estratégicas junto com eles. E hoje a gente já atende 7, 8 edifícios aqui em Curitiba, só que a gente já tem mais 24 que vão ser entregues até 2028, que levam a nossa marca, que a gente faz um trabalho de consultoria junto à incorporadora. Então, e agora estamos expandindo, estamos abrindo em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, Itapema e várias outras cidades. Então, tudo com muita tecnologia, muito know-how dentro de casa, a gente não terceiriza nada hoje, então a gente produz toda a nossa tecnologia. E tivemos um trabalho muito grande com a formatação dos condomínios, né? Então, as regras hoje impostas em alguns condomínios, o próprio All You Need, Seven, e etc., foram regras que a gente criou junto com os síndicos profissionais na época para a boa convivência dos usuários de short stay junto com moradores no mesmo ambiente. Então, essa é um pouco da nossa história. Boa, Avelino, obrigado. Tem uma certa diversidade aqui, né? Tanto de geográfica quanto de uso. E temos aqui o nosso advogado querido Ricardo Campelo, reeleito ontem, né? A nova posse da DEME, diretor jurídico e nosso sempre ótimo anfitrião aqui conosco. Campelo, conta um pouquinho aí do que nós estamos fazendo aqui hoje. Bom dia, Reis, tudo bom? Uma saudação especial, né, para você também, reconduzido ontem para a nossa diretoria. Vai ser um prazer cumprir mais esse mandato e ter você ao lado. A gente está fazendo um trabalho bem legal aí no Júris, né? Você conduzindo as apresentações no ADM Talks também. Eu acho que a gente está levando um conteúdo legal para o nosso associado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alocação por temporada, né? E eu posso falar aqui um pouco como jurista, mas também como usuário, né? Eu costumo utilizar bastante a alocação por temporada, principalmente porque eu acho que a prática, né? Ela vem tornando a alocação por temporada algo muito além do que a gente já viveu no passado. O Johnny falou um pouco sobre litoral. Eu acho que o nosso primeiro contato que todo mundo teve com locação por temporada era litoral, né? Os amigos iam lá para pegar um carnaval ali, a gente locava ali por 4, 5 dias, né, por temporada. E isso até nem trazia muitas discussões jurídicas, porque esses imóveis eles já tinham até uma vocação, talvez, né? Imóvel de litoral para ser locado por temporada. Quando essa realidade foi se transformando e a gente passou a ter esses imóveis utilizados como hospedagem mesmo, né? Quando eu falei como usuário, eu tenho usado em substituição a hotéis, né? Porque muitas vezes a gente vai estou de passagem lá por São Paulo, eu vou chegar no hotel 10 da noite, no hotel, né? Na minha estadia, eu vou chegar 10 da noite e vou sair 8 da manhã. Então, eu não preciso de uma estrutura de hotel, né, de piscina, de camareira e café da manhã full. Não, eu preciso dormir, né? E às vezes a alocação por temporada, né? Aí é uma estadia super curta, né? Mas às vezes os imóveis que estão dispostos em locação por temporada acabam até me atendendo melhor, né? Mais barato do que um hotel. Então, acho que a realidade que a gente vive hoje, né, de massificação até dessas estadias, é que acabou trazendo alguns desafios jurídicos, né? E aí eu acho que a gente vai explorar um pouco, né? Claro, acho que é muito legal ter a Fernanda, o Johnny, o Avelino para trazer um pouco da parte prática, né, como isso tem sido vivido, e aí acho que a gente tenta, a partir da leitura jurídica, ir vivendo um pouco da prática de vocês. Boa, Ricardo. Eu sempre esqueço de me apresentar, deixa eu me apresentar aproveitando aqui. Eu sou o Ricardo Reis, CEO da Reis Real Estate. Faço gestão profissional como síndico de alguns condomínios, muitos deles com bastante Airbnb, além de fazer a gestão como síndico desses prédios. Pelo outro lado, sou super host da Airbnb, um empreendimento em Florianópolis, no Jurerê, e também tem bastante Airbnb. Vi essa evolução de prédios com 700 apartamentos que tinham 3 Airbnb no começo, hoje tem mais de 200 Airbnb, e todo mundo que tem Airbnb está querendo comprar um próximo apartamento, que acha um ótimo negócio para gerir, né? Vi um pequeno empreendedor do Jurerê começar a fazer, hoje ele domina todo esse empreendimento e está construindo novos prédios só para Airbnb em Florianópolis e outros lugares do Brasil. Então, realmente é um grande fenômeno.
também sou advogado e coordeno um curso de gestão de imóveis pela Universidade de Paris. Falei disso no finalzinho do nossa conversa hoje. Então, vamos lá, Campelo. Você tem uma apresentação, colocar as pautas e vamos discutindo. Vamos lá, eu trouxe alguns tópicos aqui, né? Hoje a ideia não é esgotar tanta parte jurídica, mas eu trouxe alguns tópicos para a gente ir situando a nossa conversa. Se a Ana puder só autorizar, a apresentação já está ali, só precisa liberar aqui para ir para a tela. Ótimo. Então vamos lá. Então, primeiro passo aqui, né, a gente definir, né, a locação por temporada, ela está regulamentada por lei, mas ela está regulamentada lá na lei de locações de uma forma muito rasa, né? A gente só tem lá esse artigo 48 da lei de locações, né, a lei do inquilinato, falando-se ali da locação por temporada, que é aquela por prazo não superior a 90 dias. Né? Então, até é uma definição, quando a gente está falando hoje do short stay, né, é bem mais curto do que 90 dias. Né? Mas a definição legal da locação por temporada é essa só, que deve observar um prazo máximo de 90 dias. E o que chacoalhou realmente o mercado em termos de locação por temporada foi uma decisão do STJ de 2021, né, que discutia um caso concreto em que um condomínio havia proibido a locação por temporada e aquele proprietário foi para o judiciário reclamar sobre aquela proibição. E aí, naquele caso, o STJ entendeu que o condomínio estava correto, que o condomínio tinha esse direito de proibir a locação por temporada. Né? O voto do relator ali, ele explorou um pouco essa questão, falando que não há nenhuma ilegalidade ou falta de razoabilidade na restrição imposta pelo condomínio. A quem cabe decidir acerca da conveniência ou não de permitir a locação das unidades autônomas por curto período, tendo como embasamento legal o artigo 13364 do Código Civil, observada a destinação prevista na convenção condominial. E é esse ponto que eu quero destacar, e já passando a palavra aqui para os nossos convidados, o que o STJ considerou que é o fundamento, né, para os condomínios poderem proibir a locação por curto período, é essa disposição na convenção condominial sobre a destinação. Né? E aí a gente tem as convenções de condomínio, né, logo no primeiro artigo, falando sobre a destinação daquele condomínio. Então, diz lá, convenção condomínio X. Condomínio terá destinação exclusivamente residencial. E aí, quando existe essa previsão, sem alguma ressalva, né, de que pode ser realizada a locação por temporada, o STJ passou a interpretar que essa destinação exclusivamente residencial pode ser incompatível com a locação por temporada, por entender que essa locação ela acaba criando um conceito de hospedagem, como se fosse uma exploração comercial das unidades, e isso conflitaria com essa destinação exclusivamente residencial. Mas até para jogar essa discussão aqui para o grupo, é interessante considerar que esse caso que foi levado para o STJ, ele era muito peculiar, né? Ele não era a locação clássica por temporada, que é a que vocês administram, por exemplo. Era um caso em que era um apartamento grande, se não me engano, no Rio de Janeiro, e que a proprietária ela reformou aquele apartamento justamente para abrigar uma quantidade muito grande de pessoas. Ela alocava os quartos dentro daquele apartamento, e é que a sala do apartamento ela transformou lá, realizou colocou lá mesas para servir um café da manhã, e aí ela ia alocando os quartos, e aquilo gerou, primeiramente, uma circulação de pessoas muito grande no condomínio, gerou aquele incômodo, né, e começou-se toda essa discussão. E acho que a gente pode abrir aí, né, para o pessoal, para vocês que administram isso, fazer os comentários aí, né? Não sei se o Johnny tem alguma experiência já relacionada a esses questionamentos sobre a proibição, e aí a gente vai circulando aí a palavra. Beleza. Legal, Ricardo. Bom, desculpa, Fernanda, eu te cortei. Não, por favor, não, você pode começar. Tranquilo. Na verdade, a gente, isso, independente se tivesse legislação ou não, a gente já tinha esse impedimento por parte do condomínio, porque antes essa determinação ficava a cargo do síndico, né? Então a gente acaba todos os dias passando por essa situação. Mas o que eu até comentei um pouco antes,
é que a gente abusa do bom relacionamento com o condomínio. Então, quando a gente enxerga que esse condomínio ele não pode ou ele vai impedir alguma coisa, a gente já nem entra justamente para evitar esse conflito. Ou, antes de entrar, a gente faz um bom relacionamento com toda a equipe do condomínio, né, todos os administradores do condomínio, justamente para a gente conseguir entrar e não ter problema, porque nossa prioridade é focada também no hóspede. Mas, de qualquer forma, recentemente, há uma semana, por exemplo, a gente teve um caso de um condomínio que, por legislação e, se eu não me engano, 2/3, se não me falha a memória, da convenção do condomínio, proibiu-se a locação por temporada e a gente está tendo que devolver, a gente teve um prazo para devolver esse apartamento para o proprietário e vetaram a locação nesse condomínio. Então, era um condomínio que estava girando bem e o síndico realmente não estava satisfeito com essa movimentação e ele mesmo vetou. Então, praticamente todos os dias a gente lida com isso, né? Boa, Johnny. Obrigado. Feira, e você, como é que está indo? Está sentindo algum baque dessa mudança ou não? Então, a gente também, né, todos os dias, acho que principalmente com as notícias também, né, sempre que vai acontecendo, sempre tem reflexos, eu acho que o que acontece, né, realmente ainda é uma modalidade nova, eu acho que as pessoas, assim, todo mundo está aprendendo, né, inclusive nós, os prédios, os síndicos, então, eu acho que é uma adaptação, igual quando, né, chegou o Uber na cidade, então, assim, a gente sempre vê que, lógico, a legislação, né, nossas regras, principalmente aqui no Brasil, são muito antigas, né, elas mais engessadas. E a gente vê também que assim, a inovação, eu acho que assim, ela acontece primeiro e depois vem as regulamentações, as coisas, né? E até nos condomínios mesmo, né? A gente vê assim, quando acontecem os problemas, tal, daí que você vai ver o regimento interno, daí que você cria uma regra. Então, eu acho que agora, como o assunto acho que está bem vivo agora, acredito que os condomínios agora estão se organizando também muito melhor. Então, a gente já vê os empreendimentos novos, eles já vêm na convenção de condomínio já permitindo, já até na divulgação, né, na incorporação, já vem preparando isso. Eu acho que os síndicos, principalmente, que às vezes não adianta o empreendimento estar pronto, mas o síndico que assume não conhece, né, às vezes por falta de conhecimento, enfim, perfil, não sabe conduzir, assim, então é muito importante, assim, eu acho o papel do síndico de criar as normas, porque eu acho que essa discussão cria quando tem a bagunça no prédio, quando é a bagunça do prédio, a gente sabe, é alguma coisa, a regra não ficou clara, ou que nem você falou, essa mulher do Rio de Janeiro lá foi criar uma pensão dentro do apartamento dela, café da manhã de 20 pessoas, poxa, daí não tem respaldo de lei ali que vai ajudar ela, né? Ela está atrapalhando o condomínio, vamos chamar assim. Então, eu acho que é o bom senso dos três lados. O prédio, né? Os prédios irem se modernizando, porque assim, é uma nova realidade, não tem como fugir, não adianta só proibir e acabou. Está aí, né? É uma realidade, é igual o Uber, o iFood, um monte de coisa antes não permitia a entrega do iFood lá, não podia receber, agora os condomínios já estão pondo a geladeirinha do iFood para deixar. Então, eu acho que a modernidade chegou e a gente tem que trabalhar da melhor forma. E a gente trabalha muito perto também dos condomínios, dos síndicos, ajudando a normatizar isso, né? Porque o que acontece? Muita gente fala, os vizinhos, vamos chamar assim, falam, poxa, esse entra e sai, a gente não sabe quem está aqui. Não, se a portaria tiver uma regra, passa o nome, autorização, a gente sabe quem é, não é assim, né? Então, acho que da parte de todo mundo, assim, o prédio pôr a regra, o síndico saber normatizar e controlar a entrada, saída, uso de área comuns, e os hosts ali, né, nós, administradores ou o proprietário que está fazendo essa locação, eles sim também eu acho que tem que informar, tem que passar as regras para a pessoa que está alocando. Então, nós, por exemplo, na Short Stay, nós montamos um informativo de cada prédio, personalizado. Então, antes da gente trabalhar aquele condomínio, a gente entende com a administradora, com o síndico, o que precisa, qual que é a regra para o novo morador, o que precisa cadastrar, como que ele usa a área comum. Então, eu acho que assim, a informação e a organização do prédio, eu acho que é fundamental, porque daí o bom convívio flui, né? Ótimo, Fernanda. E daí o Avelino está num prédio que nós instalamos agora um software para ajudar, né, Avelino? Mas conta a tua experiência em relação a esse problema. Bom, a gente já prevê isso desde 2019, né? Então, as convenções de condomínio dos edifícios que a gente prestou consultoria,
nós já basamos a convenção permitindo e prevendo algumas regras que poderiam ter problemas no futuro, né, depois da entrega. Então, até regras de como vai receber o documento, várias disposições. Hoje, as convenções mais novas que a gente faz junto com a construtora, a gente prevê até a parte de tecnologia, Ricardo, que é a parte do controles de acesso, integrações com os aplicativos, etc., porque às vezes a convenção nos barra em que, algumas convenções já peguei assim, em que o inquilino ele tem que mostrar e fazer o cara crachá dentro da portaria. Então, aí um condomínio pode no futuro querer dificultar o jeito de como a gente lida com o short stay e falar, não, agora o teu cliente ele vai ter que parar lá na portaria e fazer o cadastro. Mas hoje a gente faz tudo da forma integral, tudo integralizado, igual que, como você citou, no UOL ele nem precisa parar na portaria, se ele não quiser, ele já está liberado automaticamente no check-in e no check-out. Então, nas convenções, antes da incorporação, antes de lançar o empreendimento, ela já está previamente preparada com todas as regras que a gente precisa. Se a gente pegar o que foi disposto em Nova York pelo Airbnb, que ele foi travado na cidade inteira de Nova York, se aquela lei se complementar aqui, todos os nossos edifícios já estão dentro dessa lei. Então, eu consigo continuar a operação sem problema nenhum, entende? Então, porque a gente já dispôs tudo em convenção, uso de vaga de garagem por hóspede, tudo tá muito bem alinhado para que a gente não tenha problemas futuros seja com proprietários condominiais ou também uma decisão de STJ, jurídica e etc. Muito bom. Eu tenho um pouco de experiência para contar, porque um desses prédios que nós pegamos há anos atrás, 5 anos atrás, eram 720 apartamentos, e a convenção não dispunha nada sobre isso. A primeira assembleia de implantação já marcou uma outra assembleia, fez uma comissão dos moradores para discutir essa convenção, em especial a parte de locação de curta temporada, ajustamos a convenção. Mas daí começou a funcionar, começou com 3 apartamentos, 10, 20, chegou em 30. Os moradores que não eram donos de apartamento para alocar se revoltaram. Aí nós fizemos isso que eu quero passar aqui. Fizemos reuniões com os donos do Airbnb, explicando o problema que eles estavam causando para os outros moradores e que eles não fizessem, se nós não tivéssemos uma autorregulação para poder ajustar isso, a gente ia ter muito problema. Aí nós nos reunimos várias vezes, fizemos uma autorregulação, fizemos uma assembleia mostrando isso para os outros moradores e ajustou. E daí em diante só cresceu e nós nunca tivemos problema com hóspedes lá e foi muito bom. Então, essa nossa experiência na prática aí de implantar isso num prédio já funcionando. E Campelo, e você, o que pode contribuir aí? Eu acho que isso até que o Avelino trouxe, né, de já ter essa regulamentação toda na convenção é muito importante. Quando a gente faz aqui memorial de incorporação, é um dos primeiros pontos que a gente trata com o empreendedor. Fala assim, olha, esse empreendimento ele vai ter uma vocação para alocação por temporada, principalmente se for estúdios, né? Hoje está saindo bastante alvará de estúdio. Né? O estúdio, provavelmente, a intenção é que exista essa possibilidade de fazer alocação por temporada. Então, bom, é muito importante, é fundamental que a minuta da convenção de condomínio já contenha essa previsão. Né? Quando a gente vai fazer a assembleia de instalação de condomínio, também eu já levo essa discussão, normalmente para o empreendedor, que é quem conduz, né, ali a instalação do condomínio. A gente já conversa, fala, qual que é a ideia de vocês? Permitir, não permitir? Às vezes o empreendedor tem uma ideia e isso não se confirma na assembleia. Né? Recentemente tive um caso assim, a gente estava fazendo uma assembleia de instalação e o incorporador falou assim, não vamos colocar essa proibição, não, vamos deixar o pessoal decidir. E aí na primeira assembleia já os moradores a gente não quer, né? Então já formaliza essa proibição. Então é muito interessante e eu acho que aí como a Fernanda falou, né, normalmente a prática vai acontecendo e depois você tem a legislação, a regulamentação indo atrás, né? E a gente tem que aproveitar isso que já aconteceu, essas evoluções legislativas para ir adaptando também e atuando, a gente que atua nessa parte mais, né, já jurídica e na parte de gestão, de consultoria, já trazer essa realidade para os nossos documentos também. E eu acho que um ponto que a gente já podia abrir esse debate também
aprofundar um pouco, né, que vocês já tocaram um pouco, é nessa relação com o síndico. Né? Porque acho que é importante né, as pessoas terem esse entendimento. Né? O síndico, ele é o representante legal do condomínio, mas ele não tem uma capacidade deliberativa. Quem delibera sobre a realidade do condomínio é a Assembleia, né, que formaliza ali, manifesta a vontade dos condôminos. Claro, sempre a partir da convenção de condomínio, mas a deliberação ela tem que ser por Assembleia. E a gente já lidou, em muitos casos, com situações em que o síndico está querendo deliberar. Muitas vezes porque é mais fácil para ele, né? Vamos falar a verdade, para o síndico, a alocação por temporada é só mais trabalho, né? Ele só vai ter que gerenciar mais situações, enfim, lidar com listas em portaria e reclamações de usuários. Então, para aquele síndico que está só preocupado em fazer um trabalho fácil, é mais fácil chegar, não, eu não quero, é proibido. Né? Eu estou proibindo. E a gente lidou juridicamente aqui no escritório já com situações em que era uma carta do síndico proibindo a alocação por temporada. E a gente entrou para falar, olha, não é bem assim. Né? Isso antes do STJ afirmar essa posição sobre a convenção, né? Existia uma discussão mais sobre, teve alguma assembleia proibindo? Né? Então, a proibição ela não existe, né, por enquanto. E há muito essa questão também, mas a falta de bom senso, né? Eu acho que vocês todos estão manifestando aqui uma posição que é uma posição muito razoável, uma posição de bom senso na atuação de vocês. Não adianta querer brigar, não adianta querer trabalhar em cima do conflito. Né? Mas o bom senso, ele muitas vezes não existe. Eu sempre brinco, né? O pessoal quer deixar, isso aí não precisa colocar na convenção porque é bom senso. Pessoal, olha, se existisse bom senso em larga escala assim, não ia existir direito condominial, tá? Não dá para contar com bom senso. Então, acontecia caso do síndico querer proibir no momento da chegada do locatário ali, né? Chegou ali o hóspede / locatário, e o síndico deixar a pessoa com a mala ali para fora. Então, falta um pouco também de habilidade para gerenciar as situações. Eu acho que a gente podia explorar um pouco de como que tem sido para vocês essa relação com os síndicos. Perfeito. Vai lá, Fira. Você... Vamos lá. Então, a gente já teve caso assim também, que o hóspede chegando e daí a pessoa proíbe, inventa alguma regra nova que não informou ninguém, fala, não, é que você tinha que ter mandado um formulário, não sei aonde e tal, deixa eu falar, mas, né, que coisa. Então, é muito disso mesmo, né, e eu acho que é muito isso, o síndico, né, a preparação do síndico também para essa nova modalidade. Acredito que agora também, claro, os prédios novos, eu acho que também agora tem mais síndicos profissionais, síndicos preparados, acompanhando, né, a realidade, mas a gente tem todos os prédios, vamos chamar, antigos, tem as modalidades antigas, então você tem que, né, balancear o novo, quando assim, o prédio zero, tal, você consegue construir tudo, vamos chamar, agora sabendo da informação, né, do modo, vamos chamar, mais perfeito aí para locação de temporada, mas todos os prédios existentes, principalmente os mais antigos, realmente é um grande desafio aí você adaptar isso e os síndicos realmente esse conhecimento deles de ser a voz da maioria, né, não impor a sua opinião, porque realmente, né, acontece muito isso, como você falou, é conveniente e ele às vezes nem procura ouvir ou ouve uma minoria, né? Então a gente tem casos. A gente está vivendo até em alguns condomínios isso, onde o perfil do prédio é 90% estúdio de, né, investimento de temporada, mas existe lá, sei lá, 5 que compraram para morar, às vezes de mais idade, e o síndico não é profissional também, assim, um síndico lá que assumiu, que gosta do assunto, que tem tempo livre, né, aquele síndico, vamos chamar, aposentado, que tem tempo livre, mas que, né, não entende ali dessas, né, inovações, vamos chamar assim, do nosso mercado, e aí fica batendo na tecla, eu estava querendo impor, e a gente fala muito isso, não, chama uma assembleia, vamos ouvir a maioria, porque afinal, realmente, um prédio é o coletivo, né, eu acho que o mais difícil, você falou, o bom senso, o problema é que a gente trabalha com a coletividade, né, e com a coletividade normatizar, né, por isso tem que estar muito claro, normatizar, criar as regras, tem que estar tudo muito claro e todo mundo... enfim, ter que votar numa maioria, né? Porque na individualidade, né, em tudo, acho que assim, em todos os assuntos, é muito difícil daí bater de frente, né? Boa, Fia. Johnny, como é que você chega com esse teu jeitinho para poder convencer o pessoal e ter esse bom relacionamento? Como é que você vê isso?
Bom, eu parto do princípio de que, assim, as pessoas têm um pouco de preconceito com o síndico. A gente levanta muito a bandeira do síndico também, porque a gente sabe, como o Ricardo falou, é, a gente sabe que ele é o representante legal, ele é a voz de todos os condôminos, né? Então, isso é bem importante para a gente. Inclusive, tem prédio, por exemplo, tem um prédio específico em Curitiba que foi entregue há 4 meses, que foi construído com essa finalidade para curta temporada, porém, no lançamento do prédio, eles não tinham preparação nenhuma com relação a isso. E a gente ajudou o condomínio a estabelecer essa organização de a criação de senha para entrada, facial, enfim, e a gente participou desse processo porque o síndico estava totalmente perdido. Ele falou: pô, tá chegando um monte de gente aqui, eu não sei o que fazer, e a gente participou. Isso foi bem legal para aprendizado, mas foi legal porque esse síndico, embora ele é uma pessoa difícil, com a gente ele é super tranquilo. Por quê? Porque a gente não chegou cobrando ele, a gente chegou, pegou na mão e falou: vamos junto, porque o meu interesse de entrada no prédio é grande. Então, eu acho que é do nosso bom senso também, Exato. que faz com que as coisas que facilite as coisas, porque a gente conhece outros anfitriões, a gente conhece outras pessoas que não têm acesso nenhum ao prédio, por conta do síndico. E às vezes num condomínio que a gente tem total acesso. Então, às vezes, até o síndico acaba nos ajudando também. Então, isso eu acho que vale do bom senso de todos os lados, né? Eu acho que é mais. Isso não só para síndicos e relacionamento condomínio, mas acho convívio geral, né? Porque o mais importante é o bom relacionamento mesmo. Gentileza gera gentileza, né, Johnny? E Evelino, como é que você vê essa questão de poder lidar com os síndicos? Bom, eu não tive tanto problema assim, porque todos os síndicos que a gente trabalhou foram síndicos profissionais e são parceiros, o Ricardo, Providência Síndicos, agora o Walder, que também já trabalhou lá no Life Space. Então, são pessoas que já convivem com short stay, entendem um pouco, minimamente o Walder, mas o Providência Síndicos aprendeu conosco a nossa história inteira com eles, criando regras, etc. E como a gente não tem o foco de pegar apartamentos espalhados, é sempre dentro do mesmo edifício, então a gente não tem muito contato com novos síndicos. Agora a gente vai ter com a expansão Mato Grosso do Sul, etc. E daí a gente vai ter um impacto até cultural, né? Porque muda-se a cultura, muda-se o jeito da hospedagem. Lá na cidade, os maiores dias de check-in são durante a semana e final de semana fica vazio, que é totalmente ao contrário daqui. Então, a gente vai ter essas culturas e trabalhar com novos síndicos. Mas a gente sempre é muito próximo do síndico para desenvolvimento de soluções. Que nem eu falei no início, o Seven Avenue, as regras que a gente estipulou lá de convivência, elas são aplicadas em quase todos os edifícios hoje. O não uso de área comum por hóspedes, né? Tipo de áreas locáveis. Então, a gente já coloca isso em convenção hoje. Então, a área locável, hóspede de menos de 30 dias, ele não pode se utilizar dessa área, porque ele se utiliza, vai embora, quebra, não sei o quê, e a cobrança vem para o proprietário 30 dias depois, e como que eu vou cobrar? Então, a gente já estipulou as áreas que é acessível a todos, sem cobrança, daí sim é ok. Então, algumas regras assim a gente foi criando junto com a Providência, sistemas de integração, você participou junto comigo agora, você chegou e falou: Avelino, vou colocar um sistema novo de facial aqui dentro do altar. Vamos lá, vamos conversar com o pessoal de tecnologia, vamos ver como a gente faz para melhorar isso, porque senão é um trabalho a mais para mim. Então, às vezes é uma barreira para o hóspede, eu pioro a experiência dele. Então, o que a gente consegue fazer para melhorar, para deixar mais rápido, para deixar mais tranquilo, mais seguro? Então, é um trabalho de 4 anos muito legal. Tipo, a gente senta junto, vamos tentar desenhar o que é melhor, qual que é o processo melhor. Então, a gente tem uma relação muito boa com o síndico. Sempre estamos a favor dele, inclusive, para que continue o bom trabalho. A gente é avesso a síndicos moradores, porque daí eles não têm eles não têm acesso à tecnologia, acesso a novos modelos de gestão, então eles não têm acesso ao short stay, eles não conhecem como funciona.
aí tudo quer barrar, né? Então, já o síndico profissional, ele já tem fornecedores, uma gama de fornecedores muito grande, que consegue trazer mais tecnologia, mais novos produtos para nós, para dentro do condomínio, e tem a vivência de vários outros condomínios, então ele é mais tranquilo para fazer uma decisão, leva para uma assembleia, faz pautada, sem aquela bagunça de um síndico morador, né? Eu vou dar um pouco. Obrigado, Velino. Muito bom. Todo mundo contribuiu bastante aqui. Vou dar a visão do síndico. O que nós vemos? Que tem que conversar bastante. Se tem alguém reclamando, tem que ouvir bem, preparar bem o sistema que nós colocamos nesse prédio. A gente colocou de outro sistema em outro prédio que funcionou. Então, você conseguir facilitar que não vire ali um monte de pessoas entrando ao mesmo tempo, gerando uma fila, um desconforto para os hóspedes e para os moradores. Então, esse sistema que a gente colocou, a pessoa já faz o check-in antes, ela já tira a foto dela mesma, já põe o RG, o CPF, tira a foto de tudo isso. Quando ela chega no prédio, ela pode, dependendo do prédio, entrar sozinha, que ela já está autorizada, né? Ou ela pode só ser conferida pela portaria. Isso já facilita muito. E essa regulação que você falou, menina, é importantíssima, né? Você pode usar academia, mas pode usar piscina, não pode. Pode usar o salão de festas, não pode. Regular bem isso e tentar fazer reuniões com os gestores dessa locação para que, na hora que chegar na Assembleia, chegue já todo mundo com uma linha de pensamento. Então, não fique discutindo entre nós na Assembleia. Então, tem que chegar na Assembleia tanto com o grupo que é pró quanto que é contra, já meio alinhado, para chegar com a coisa meio definida, só para poder formalizar. E o importante do Airbnb, dessa curta temporada, é que é um grande negócio. E é um negócio novo. E além dos grandes gestores, como são vocês que estão convidados aqui, tem centenas, milhares de pequenos gestores que tinham só um apartamentozinho pequenininho próprio, que não tinha utilidade, era um custo, e virou uma receita, e ele gerindo mais receita ainda, tem gente que vai limpar ela mesmo, o marido, a esposa, o tio, o aposentado, o desempregado vai ajudar, começa a empregar, aí já pega do vizinho, pega outro, daqui a pouco tem 10 apartamentos e virou 10 mil reais de receita que ele não tinha, né? Então, isso realmente é um grande negócio, tem um grande impacto, e as pessoas que estão cuidando disso, gerindo isso, não querem ser desprezadas, elas querem realmente impactar no prédio. Só que não pode ir com goela abaixo, tem que ir com jeito, como o Johnny faz ali, né? Né, Campeão? O que você acha da tua parte? Eu acho que é muito sobre isso, né? E eu acho que uma questão que foi falada por vocês também, que eu acho muito importante, é a questão das tecnologias que estão vindo a favor dessa experiência do usuário, né? Tanto para moradores quanto para o usuário ali da locação por temporada. Eu tive uma experiência em Florianópolis agora que foi fantástica, né? Como usuário. Foi enviado o QR Code, né? E aí, como eu fui de carro, para acessar a própria garagem, já tinha na entrada da garagem o leitor do QR Code, ali eu coloquei o celular, entrei com o carro. Para entrar no apartamento também, hoje é só, né, a fechadura com senha ali também. Então, sem precisar encontrar nenhum funcionário, sem precisar, né, nenhum tipo de dificuldade, a gente consegue ter uma experiência e que, às vezes, até com esses mecanismos, às vezes você está trazendo até mais segurança, né? Para a edificação como um todo do que a própria portaria, né? Que a portaria é isso. Esses dias tive um assalto, entraram aqui no prédio de um conhecido meu, porque como é que o pessoal faz aquela questão da engenharia social, né? O cara chega, vai no porteiro, começa a explorar um pouco, depois ele volta, fala o nome do morador, ele entra, né? E se não tem a portaria, às vezes, só com a tecnologia você torna até isso mais seguro. Então, acho que essa questão de incorporar a tecnologia é muito favorável a esse ambiente, né, desse tipo de uso. E eu acho legal também a gente explorar essa questão que foi falada sobre a responsabilidade, ela acaba sendo do proprietário, né? E pensar um pouco e discutir um pouco sobre essa questão dos eventuais danos causados, prejuízos, eu acho que é legal a gente, até aproveitando da vivência de vocês também. Eu tive uma experiência de judicializar a possibilidade ou não da locação por temporada aqui no escritório, foi muito complicado, porque era um imóvel no litoral de Santa Catarina, então, ponto positivo, assim, mais favorável à locação por temporada, mas era um condomínio de casas. Aí já fica um pouco mais complicado, né? E na prática ali, o pessoal que
que alugava as casas estava querendo alugar para fazer festa nas casas, então já começou toda uma complicação, e aí começou a questão das multas, né? Que aí eu acho que a gente entra talvez no ponto mais delicado aí da questão jurídica, né? Que é isso, aí você tem um usuário, se o locatário causa danos ali às áreas comuns, né? Ou ele tem uma conduta que é contra as normas do condomínio e vai haver imposição de multas, quem vai arcar com esses prejuízos é o proprietário, né? E eu acredito que vocês devem ter bastante desafios nesse sentido para nos trazer. Não, com certeza, com certeza. E acaba bem isso, né? A responsabilidade ali. O que a gente faz, né? Eu acho que tudo, né, o que o Johnny, o Avelino ali trouxe, esse trabalho muito perto, né? Eu acho que assim, muito a responsabilidade nossa também, nossa como gestores do imóvel ou o proprietário que faz seu Airbnb e tal, né? A gente muito na Short Stay fala assim, né? A gente age como dono, né? Então a gente vê com o imóvel como se fosse nosso e a gente está perto ali nas assembleias de condomínio, defendendo, e como falei, né? Tem que muito pôr essas regras também para o inquilino, para o morador, para o hóspede, né? Que está chegando, acho que ele tem muito claro isso. Porque se tiver algum problema, realmente, né, vai impactar. E a gente tem também vários casos. Então, assim, quando às vezes algum hóspede nosso fez alguma coisa ou quebrou alguma coisa no salão de festa, o síndico, né, recorre até nós. Então, a gente defende o ponto, a gente olha, a gente aprende a lição ali para, de repente, na próxima, né, não acontecer de novo. Poxa, vamos normatizar melhor, vamos deixar mais claro para o próximo hóspede que isso, né, não pode. Problemas assim, né, vão acontecer, mas eu acho que é muito isso de estar muito perto, né, de desenvolver junto com o prédio, assim, eu acho que aonde, vamos chamar, aqueles moradores, né, que não são os hóspedes ali, o que eles reclamam quando há um problema. Então, que nem você falou, às vezes o prédio está não preparado, a tecnologia, o hóspede entrou, saiu, ninguém nem viu, como você falou, né, fluiu tranquilamente, é aquela ótima convivência que é o que a gente quer, né? A gente não quer que... porque só traz reclamação, né? O Ricardo sabe muito isso, né? O pessoal só traz ali reclamação, como quando dá um desses problemas, né? Então, barulho, alguma coisa... Então, o prédio acho que está preparado e tem que estar as normas claras. Então, assim, a gente fala muito isso, junto com o síndico. O nosso hóspede deu problema, tal, vamos aplicar multa, vamos cobrar dele, porque tá certo, ele infringiu uma norma do condomínio. Tanto que na nossa locação a gente tem um item lá que é seguir, né, as regras do regimento interno, da convenção de condomínio. Então, eu acho que nós ali, como gestores, a gente não pode atropelar isso. Nós, inclusive, temos que ser o exemplo, né? Nós temos que fazer de tudo para que os nossos hóspedes sejam exemplares ali, no condomínio. Então, por isso que a gente está sempre muito próximo dos síndicos, né, fazendo as normatizações junto, trazendo informativo. A gente coloca dentro do apartamento também o informativo de tudo que pode, o que não pode, onde que pode usar, o que não, para tentar evitar, né, que tenha uma multa para a unidade, que tenha alguma penalidade, mas se ocorrer, a gente vai arcar porque faz parte, né? E aí a gente vai revisar nossos procedimentos para tentar evitar a próxima, né? Se tem reclamação, tem que dar atenção, não dá para ficar só virar bola de neve, né? Johnny, quando dá BO, Johnny, o que acontece? Quase todos os dias, mas a gente lida com o bom senso e, claro, que se precisar dar um puxão de orelha no hóspede, dependendo do caso, a gente vai até o local justamente para resolver. Mas acho que até complementando o que o Campelo falou, uma coisa bem legal que tem acontecido, a gente está reparando, litoral, né, que, poxa, geralmente quem compra um imóvel no litoral, hoje ele já compra assim, puxa, será que eu consigo alugar? E a gente tem, em especial no litoral norte catarinense, tem uma construtora específica que todo mundo já sabe que aqueles prédios que ela está construindo não permite short stay. Então ela já deixa definido já na venda do imóvel, falando, olha, se você comprar aqui, você no futuro não vai poder alugar, porque isso já é estabelecido na convenção inicial. E isso é legal, porque a pessoa já compra sabendo e ela depois não tem como reclamar e recorrer se tentar alugar. Ao contrário de outras que ele sabe que ele está comprando para aquele fim, e até quem está comprando para moradia já sabe que está comprando lá com esse fim. Então, acho que aos poucos
as próprias construtoras e, enfim, e todo o universo imobiliário ele já está se ajustando para isso, para que não tenha surpresa no futuro, né? Eu acho que a surpresa que a gente tem hoje é com edifícios que existem já há muitos anos, né? Por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, imóveis em prédios de 40 anos, né? Esses são os mais difíceis, vamos dizer assim, porque a gente tem que ajudar o edifício e tem que ter um trabalho muito maior também com o hóspede para conseguir encaixar todo o processo. Todo mundo, Boa, obrigado. Avelino, essa mesma pergunta, eu vou aproveitar que tem algumas pessoas perguntando e incentiva quem está participando, escutando, é muito bem-vindo e pergunte também. Então, o Vilmar Silva pergunta, essa modalidade que funciona bem para imóveis tipo casa, em apartamentos só tenho escutado relatos com problemas dessas locações. Olha, não tenho esse relato, ao contrário, tenho só elogios, tem, claro, alguns problemas pontuais, mas nada muito grave. Pelo contrário, qual é a tua visão, Avelino? Funciona para casa? Tem tido muito problema? Olha, eu conheço administradores no Brasil inteiro, né? Então, a maior do Nordeste, a Carpidim, por exemplo, o CEO lá é meu amigo, inclusive, e a maioria dos imóveis deles são todos casas de padrão médio, alto e luxo, super luxo, né? Então, funciona super bem, mas é uma administração diferente do apartamento. Ela é um pouco mais diferenciada. Você vai ter outros cuidados, outras disposições, outras tecnologias para ter a segurança do imóvel, etc. Mas falando dos problemas dentro e puxando o que o Ricardo falou, nós, por política nossa da Yoga, todo problema ocasionado, dano, etc., a gente cobra do hóspede ou a Yoga paga. Nunca vai recair sobre o proprietário. A gente nunca deixa isso acontecer. Contando uma história bem breve, até para complementar o comentário que o pessoal fez ali, que só vê problema, mas os nossos proprietários, eles nunca vão ser incomodados por nenhum tipo de problema. A gente, em 2017, a gente teve um assalto dentro do 7th Avenue, em que o cliente estava dentro do prédio, ele percebeu que naquela época ninguém usava fechadura eletrônica. Ele percebeu que todo mundo que ia alocar deixava a chave no escaninho. Aí ele começou a assaltar os apartamentos e imobiliar o dele. Ele pegava a mobília de um e alugava para o outro. E fui eu que percebi. Eu ia receber um hóspede de PNE. E eu falei, cara, esse cara eu vou receber pessoalmente, né? Então, PNE é acessibilidade, cadeirante, né? Isso, cadeirante. A gente recebeu ele, e eu quase nunca tenho hóspede cadeirante, então eu falei, cara, eu vou receber esse cara. Era um domingo, um sábado, alguma coisa assim. E daí eu fui receber e fui pegar a chave. Cadê a chave? Aí eu achei que foi a menina da limpeza que não deixou, não estava no nosso escritório, não estava no... Daí eu pensei, deixaram dentro do apartamento. Aí eu fui no apartamento, o cara estava assaltando o apartamento bem na hora que eu entrei no apartamento, o cara estava lá dentro. Então, aí o que aconteceu? Ele saiu fora, ele se fingiu de bobo e tal. Aí depois a gente foi descobrir que ele tinha pegado um monte de apartamento. E levamos o cara preso. A gente levou ele para a delegacia, eu fiz o BO e tal. Detalhe, 4 anos depois, vem uma notificação da polícia falando que eu teria que apresentar os contatos dos proprietários. Os proprietários nunca souberam disso. Eu tive que ligar para o proprietário, olha, aconteceu isso, a gente resolveu na época, você não foi incomodado, não sei o que, eu preciso que você faça o depoimento lá. Eu falei, Avelino, tudo bem, tá tudo tranquilo, vou fazer. Né? Então, a gente tenta, no máximo, não recair nenhum dano ou reclamação para o proprietário. A gente tenta resolver tudo dentro de casa, não deixar o hóspede ir embora com uma multa, né? Então, o Ricardo sabe, se o cara tá fazendo bagunça, alguma coisa aqui, eu preciso ser informado na hora, que se ele vai gerar uma multa para eu cobrar ele na hora, antes da multa chegar. Porque senão a multa chega 30 dias depois e o cara foi embora, né? Contar um caso rápido também, obrigado, Lino, ótima colocação. Um caso rápido, tem uma moradora muito sensível, mãe nova, filho novo, e ela reclama de bastante coisa no condomínio. E tinha um Airbnb na frente dela que ela se incomodava, a pessoa chegava de madrugada, só de chegar com a mala ela já reclamava. A pessoa ia cozinhar à noite e reclamava. Depois de muita reclamação, nós fomos conversar com o gestor, que falou com o proprietário que para o bem do prédio, porque essa moça estava criando um caso no prédio para reunir todo mundo para tirar do prédio inteiro Airbnb, porque ela estava incomodada. Aí nós conseguimos convencer o proprietário do apartamento a tirar
do Airbnb, locar mensalmente ou anualmente, para que não recaísse todo o problema sobre o prédio inteiro. Ricardo, por isso passou a bola para você. Uma questão que eu acho importante foi comentada aí é sobre essa decisão da construtora, né? Que realmente a primeira decisão acaba sendo do empreendedor, porque é ele quem apresenta a minuta da convenção de condomínio inicial, né? Mas é importante colocar que a vontade é do condomínio. O condomínio pode alterar a convenção para fazer constar essa vontade se houver um consenso dos moradores. Esse consenso, até 2022, se eu não me engano, que foi essa lei, ele precisava da unanimidade, né? E aí a gente sabe, a gente que já lidou com alguma coisa de condomínio, é impossível. Você conseguir a assinatura de todos os proprietários é praticamente impossível. E foi flexibilizado esse quórum para 2/3 agora, né, nessa operação de 2022. 2/3 dos condôminos. Ainda é difícil, né? Quando você pega um condomínio grande, conseguir 2/3 não é fácil. Porém, hoje, com algumas mudanças da legislação também de permitir a assembleia virtual e permitir a votação em aberto, né, a votação que fica ali com uma lista e o pessoal pode, por um prazo após a assembleia, ir lá e assinar, a gente tem hoje uma realidade que permite também essa transformação. Olha, no momento foi entregue pela construtora com a vedação, mas todos os proprietários aqui estão entendendo que é possível, estão entendendo que existem ferramentas hoje de gestão para facilitar a alocação, para permitir, né? É possível fazer esse encaminhamento para uma alteração. Eu não sei se vocês já lidaram também com essa possibilidade de fazer as alterações. Olha... Não. Pode falar? Não, tranquilo. Justamente, eu acho que a gente teve, né, algumas assembleias que eu achei que foi muito, muito útil, até acho que com o Ricardo também no All You Need e alguns outros prédios, essa questão de deixar a votação em aberto depois facilita muito, você consegue, assim, né, o quórum ali, os 2/3 na hora, online, na assembleia, no dia, é praticamente impossível, assim, né? Então, essa flexibilização eu acho bem, bem legal. Eu acho que, de novo, né, acho que a pandemia veio ali para também aprimorar várias coisas da tecnologia, da reunião online. Você vê a gente aqui mesmo, né, nessa live aqui, todas essas ferramentas, acho que a tecnologia tem ajudado cada vez mais, e eu acho que isso é uma realidade. Então, acho que estão vindo essas coisas, só que todo mundo tem que aproveitar, né? Os síndicos, os prédios, acho que tem que aproveitar, o conhecimento está chegando, né? Que antes era o problema assim, ninguém sabia o que fazer, né? O que é esse bicho do Airbnb? Agora que todo mundo sabe, eu acho que é muito isso de ter o conhecimento e aplicar e usando a favor, né? Não contra, não barrando, mas isso eu acho bem legal. E eu acho que aquele negócio, os prédios novos já estão nascendo assim, mas acho que os prédios antigos realmente eles têm que olhar e pôr em prática, né, ir atrás para realmente fazer isso, que é uma realidade, acho que assim, não dá para fugir, então como fazer esse convívio agora, né, essa implementação, vamos chamar assim, em todos os prédios aí possíveis, né? Olha, tem uma pergunta mais do Vilmar aqui, ele está colocando para a gente pesar um pouco mais do lado daquele morador que não quer realmente, está se incomodando e está vendendo apartamento. Então, eu acho que o Johnny está bem... O Johnny já nem entra, né, Johnny, no prédio, se está sentindo seja pensada a ideia. Como é que você vê esse lado do morador que está incomodado? Olha, morador é uma questão, assim, muito, né, o condomínio em si. A gente tem casos, por exemplo, estou resgatando aqui algum, que o condomínio já aceita, tranquilo, o morador, ele se incomoda, e ele incentiva que o condomínio acate a decisão de acabar. Mas, por parte do morador, eu acho que, novamente, a gente tem que escutar um pouco, porque, assim, acontece muitos casos, por exemplo, que o hóspede é um problema. Assim como qualquer outro residente daquele imóvel, ele é um problema. Quando o pessoal determina a diferenciação entre hóspede e quem mora, na verdade, é uma pessoa como qualquer outra. Então, se ela incomoda no condomínio, independente se ela é hóspede, se ela, enfim, a gente lida como uma regra ou como algo igual a que o condomínio lida com o morador comum, né? Então, a questão da reclamação do morador é uma reclamação como qualquer outra.
né? E a gente tenta entender o que é a reclamação. Se a reclamação é a movimentação, aí é uma questão legal do condomínio para entender se aquela movimentação é permitida ou não. Então, assim, eu acho que não foge muito a regra de uma convenção ou de moradores normais de qualquer outro condomínio, né? Isso é bem difícil do pessoal que mora entender, mas não muda muito, né? E, Avelino, o que você acha dessa situação, assim, da pessoa que está incomodada, está mais tempo no mercado, aí vendo bastante experiência? Como é que você lida com isso? Olha, Ricardo, acho que o Johnny e a Fernanda eles vão ter problemas bem mais distintos que o meu, porque a gente viabiliza o projeto para a renda, a gente viabiliza o projeto para o short stay. Então, para você ter uma ideia, eu tive problema no Seven e no Wall, que são empreendimentos mais antigos. O Seven é de 2012, se não me engano, 2011. Então, ele foi vendido como uma operação dentro da Slaviero na época, só que ele foi vendido muito para a gente que ia morar. Então, nas assembleias era um cabo de guerra e os participantes eram só moradores. Então, a gente levou anos para estabilizar a assembleia. Hoje, nossa, 99% de aprovação em todas as assembleias. Então, e a gente fez um trabalho muito desgastante. Eu fui síndico por vários anos, sim, subsíndico, na verdade, conselheiro por alguns anos, e foi desgastante. O UOL aconteceu a mesma coisa, que foi o primeiro empreendimento para short stay lançado com foco para short stay, e também teve um desgaste. Mas agora, as novas assembleias, pra você ter uma ideia, acho que a segunda assembleia do Stay Batel, a gente teve 99% de aprovação e a gente pediu R$300 mil para investimento dentro de uma reforma dentro do hall. E não teve nenhuma negativa. Por quê? Porque os proprietários são investidores, não são moradores. Então, quando o empreendimento ele é voltado e focado desde a venda, desde a concepção para a rentabilidade, a chance de você ter um morador que vai reclamar lá na frente é mínima e são pouquíssimos. Então, eu não vou ter o mesmo problema que o Johnny e a Fernanda nos outros condomínios, que eles estão entrando dentro de um condomínio puramente residencial. Então, com certeza vai ter gente brigando. Por exemplo, eu escutei uma história que teve um cara que colocou um apartamento da Sanremo, o Black, esqueci o nome, e ele colocou no short stay, ele colocou no Airbnb. Cara, ele tá pedindo para morrer. Tá pedindo. Tipo, cara, vou deixar entrar gente num apartamento de 4 milhões que eu nem sei quem é. Entende? Então, eu já não entro nesse perfil. Entendeu? O cliente vai me trazer, eu falo, não, eu não vou entrar. Eu já faço uma premissa básica, né? Tipo, eu só entro em um apartamento fora das nossas operações se é muito do nosso interesse, ou se o Ricardo, o Campelo, a Fernanda, o Johnny, que são conhecidos, falam assim, eu quero que você opere aquele apartamento para mim. São meus conhecidos, eu vou te ajudar. Né? Mas normalmente eu não pego fora da nossa operação, entende? Obrigado. Eu posso dar esse exemplo que eu dei agora há pouco, para acabar com a última pergunta do Vilmar ali, onde tinha um apartamento de Airbnb incomodando, nós fomos falar com moradores, né? Fomos falar com o proprietário do apartamento, explicamos o caso, e ele tirou do Airbnb para poder pacificar, e pacificou, acabou o problema. Então, tem reclamação, tem que dar atenção. Estamos chegando no prazo final aqui. Campelo, vamos fazer as considerações finais. Você começa, a gente passa a palavra para cada um e no final faz algumas mensagens, tá bom? Legal. Eu acho que é muito bacana a gente estar tendo essa troca de ideia com pessoas que operam essa modalidade, porque a gente vê que realmente existe uma convergência para esse consenso, né? Não adianta bater de frente, não adianta querer impor. Eu acho que o pessoal está colocando ali, puxa, veja o lado do proprietário que não quer. Realmente, essa locação não é para estar em qualquer prédio, né? Por isso que eu acho até que essa mudança da legislação ela foi muito positiva. Por quê? Se 2/3 do prédio quiserem fazer, 2/3 dos proprietários ali dos condomínios querem fazer a locação por temporada, aí talvez esse 1/3, essa minoria, vai ter que se acomodar com essa situação, né? Então, eu acho bem legal ver que a ideia não é forçar, não é bater de frente. Eu acho que esse ambiente do consenso, ele é fundamental e é o que vai permitir essa realidade que, como eu falei, eu sou usuário, né? Eu gosto, né? Acho que a modalidade é muito, muito saudável, muito positiva, e com esses avanços tecnológicos que a gente comentou, acho que fica coberta toda a questão da segurança, da facilidade de uso. Então, acho muito legal e acho que a gente conseguiu trocar uma ideia bem, bem positiva aqui, Rei, sobre como que está a realidade
dessa modalidade atualmente. Muito obrigado, Campelo. Obrigado por trazer a ideia também. Você, como associado aqui, pode dar suas considerações finais, por favor. Legal. Eu acho que, complementando, né, eu acho que o bom senso geral, eu acredito, né, complementando até o que o Campelo falou, eu acredito muito que já é um serviço de utilidade pública isso, né, porque as pessoas já se acostumaram com o fato de ter um local de hospedagem flexível ou mais acessível, né, e não depender tanto de hotel, porque muitas vezes as pessoas querem ir para um local confortável, mas não quer ir para um quarto de hotel. E no nosso caso, né, a gente tem, por exemplo, condomínios, resorts que, poxa, oferecem uma estrutura até melhor que hotéis. Então, assim, eu acho que já é um serviço de utilidade pública, a tendência é cada vez mais a gente só regulamentar para que a convivência e toda esse bom senso ele haja naturalmente, né? Não seja forçado, porque hoje em dia parece que é forçado, mas a gente, como administrador, a gente é muito responsável quanto a isso, né? Porque, no fim das contas, a gente quer uma convivência 100%, porque a gente não quer problema para o hóspede, muito menos para o condomínio. Então, eu acredito muito nesse papel aí da gente entender todos os lados e para continuar melhor. Obrigado por essa visão, Johnny, do litoral norte, né, de Santa Catarina, aqui de Curitiba também, essa maneira agradável de se relacionar antes de entrar no prédio com os moradores, os porteiros, o zelador, o síndico em especial, né? Acho que isso foi um grande toque que se deu. E Avelino, tuas considerações finais, por favor. Bom, pessoal, primeiro agradecer pela oportunidade, mas uma das coisas que a gente sempre tenta lembrar quando a gente vai dar um treinamento ou vai conversar com alguém que é fora do ramo, fora da nossa vivência, é que o mundo está sempre mudando, né? Como a gente mexe com muita tecnologia, eu principalmente fico bem à frente disso, a gente vê que o comportamento das pessoas, dos usuários, das hospedagens, eles têm mudado radicalmente dos últimos anos para cá. Pós-pandemia mudou radicalmente, inclusive. E a tendência é que isso tende a melhorar, a chegar a números mais expressivos de que o jeito de morar mudou, né? Então, a pessoa ela não quer mais uma locação convencional, porque principalmente o jovem. Então, ela vai para o short stay, ela vai para Fernanda para pagar 30 dias lá, ou ela vem conosco se quer um quarto com serviços e etc. Então, isso tem mudado e nos nossos números tem se expressado isso, né? Então, esse tipo de moradia flexível tem aumentado expressivamente. E, com isso, as novas tecnologias também, porque a gente precisa, por exemplo, os edifícios hoje vêm todos com internet, todos com segurança, todo com chave digital. Nossas portas são integradas com o nosso check-in e check-out. Então, sabe? Então, a gente está se modernizando e a gente não pode fechar a cabeça, né? Então, se a gente está levando propostas para novos condomínios, a gente tem que levar novas tecnologias, novos conceitos jurídicos para colocar dentro da convenção, porque lá no futuro não acabe esbarrando em algo que pode proibir ou negar, né, o short stay, e a gente vê que é uma tendência. Então, temos que se preocupar, temos que olhar mais à frente dos nossos negócios, né? Legal, bacana você estar com a tecnologia, né, capitaneando isso, abrindo essas franquias. A gente trabalha ali próximos, a gente vê o profissionalismo da empresa, a maneira agradável, a pessoa que hospeda, né, ela tem que ser bacana, senão ela já não lida bem com a situação, então traz assim um bom convívio ao prédio. Muito obrigado, Avelino. E agradecer a Fernanda, né, que você é muito bem-vinda e parabéns por todo o seu protagonismo nessa área, que você criou um nicho, criou você, teu marido, e fizeram andar, junto com família crescendo, né, você mãe nova também, e tudo isso aconteceu com o tempo. Conte um pouquinho, Fernanda, dos teus pontos finais aí, por favor. Bacana, não, eu agradeço aí o espaço, né, do convite aqui para a Demitalk, né, Júris, e a gente está à disposição para ajudar sempre aí no mercado, tudo que precisar. Acho que foi muito válida, muito boa aqui todos os pontos que a gente levantou aqui juntos, né? Essa troca de ideias, acho que sempre muito saudável para o nosso mercado. E um pontinho aqui, né, que eu queria trazer, acho que que você falou ali, né, Ricardo, do que nos condomínios, acho que principalmente para essas pessoas
que são, vamos chamar, meio contra, ver o negativo ali da nossa alocação, né? É muito isso, que nem eu falou, de abrir a cabeça, que, por exemplo, como você falou, que trazem novas receitas, né? Pessoas, imagine que o condomínio podia estar lá com os apartamentos parados, inadimplente de condomínio, porque não consegue alugar, né? Então tem que ver muito isso, que olha o benefício, né, que essa modalidade trouxe para pessoas, às vezes, que não estavam com seus apartamentos parados, agora estão recebendo, quer dizer, o condomínio está saudável, os condomínios estão sendo pagos. Na nossa administração, por exemplo, nós somos responsáveis pelo pagamento do condomínio, né? Então a gente vira muito, quase melhores amigos. Tem um prédio em particular, por exemplo, que a síndica tinha problema enorme de inadimplências, e a gente cuida ali de 50 unidades, e ela fala que ela nunca mais, desde que a gente entrou no prédio, ela nunca mais atrasou o salário dos funcionários, porque a gente pontualmente paga lá 50 condomínios, né, no dia, numa TED lá para o condomínio. Então, as pessoas ali, de repente, abriu os olhos, né, principalmente assim, os moradores ali, vamos chamar tradicionais, veem que isso é saudável financeiramente para o condomínio, né, e eu acho que isso reflete depois para eles mesmos, né, que não vai ter ali a garantidora, inadimplência, enfim, isso é um ponto, acho que queria ressaltar aí para esse fechamento. Obrigado, Fernanda. Muito bom. Eu concordo com vocês, por detrás de tudo isso tem um bom negócio, um ótimo negócio, negócio democrático que trouxe pessoas que estão fora do mercado para o mercado, como gestores, como proprietários, investidores. Está rodando o mercado imobiliário como um todo, muitos prédios de estúdio, formas diferentes de se hospedar. Os hotéis não perderam a importância, continua. No começo existia aquele medo de competir o hóspede do Airbnb com o hotel. Não aconteceu isso. São situações diferentes. A pessoa vem com a família, quer tomar um café da manhã, como disse o Campelo, ela vai para o hotel. Mas ela está indo chegar 10 da noite, sair 8 da manhã, não precisa nada disso, vai para o Airbnb, assim como outras situações como casas e tudo mais. Queria parabenizar a posse de ontem da diretoria nova do nosso querido ADM, né, do ADM, parabenizar todos os presidentes de editorias anteriores que chegaram agora há 45 anos, que se formam em 2024. E recentemente, as gestões que eu participei, do Leonardo Pissetti, do Gustavo Salvático, e agora do Tomás, sangue novo, ideias novas, tenho certeza que aquilo que já vem crescendo bastante vai crescer mais ainda, e com isso eu convido a todos a participarem como associados, porque isso dá voz para a gente, nos prepara melhor, tem mais voz para negociar com órgãos públicos, na comunicação. Na comunicação, agradeço ontem a CBN, que foi lá cobrir o evento, fez uma matéria muito bacana. Na CBN, aqui de Curitiba, nós temos o Metro Quadrado, que é uma coluna semanal, que a gente fala de vários temas, inclusive de hospedagem de curta temporada, que é na terça-feira, às 4 da tarde, depois fica no site. Agradecer também o Campelo, que está sempre nos ajudando bastante aqui. Nós temos um curso de pós-graduação, que é em São Paulo, que vai ser itinerante esse ano, é uma vez por mês, só final de semana que tem aula. A gente vai viajar o Brasil inteiro, a base é em São Paulo, na Faria Lima, ali, mas a gente vai cada 2 meses para algum lugar do Brasil. Ao final de 1 ano e meio, a gente vai conhecer o Brasil inteiro, com várias realidades. Quem quiser entrar, é uma ótima maneira de fazer network. No final, vamos para Dubai, ver o que está acontecendo lá fora e pegar o diploma na França, que é por Paris. Lembrar que tem uma pesquisa que nós fazemos para todo mundo que entrou aqui hoje, participou, preencher a pesquisa, por gentileza, sugerindo temas, nomes de convidados. Agradecemos a vocês, convidados que deixaram um tema muito bonito, ao Campelo, querido, a Ademe, a Ana, que estão nos ajudando aqui, e ficamos próximos. Temos uma agenda grande esse ano de Ademe Júris, Ademe Talks. Participem. Grande abraço, uma ótima semana e até depois. Obrigada. Obrigado aí, pessoal. Bom dia. Até mais. Até mais.